O perfil do ministro Edson Fachin é um perfil mais reservado, ele é mais discreto, ele não gosta de ficar se expondo muito publicamente, então ele é alguém mais retraído, né? O que se espera dele é um Supremo mais institucional, mais apegado às questões técnicas e também valorizando ali as decisões colegiadas, né? De vez você ficar criando polêmicas com uma decisão monocrática de um ministro, ele quer privilegiar e priorizar as decisões colegiadas, de preferência no plenário de 11 ministros do Supremo Tribunal Federal. Entende que, com isso, afasta boa parte das críticas de que há um ativismo, de que exista um ativismo judicial aqui dentro do Supremo Tribunal Federal. Agora, esse perfil mais discreto, mais reservado, prezando mais pelo lado institucional, Leilani, não significa que o ministro não vá ter ali a atuação política quando ele achar necessário. Talvez não tanto quanto tenha tido Luiz Roberto Barroso, ou então mais ainda com Alexandre de Moraes, Flávio Dino, mas se a gente visitar ali as recentes declarações de Edson Fachin, neste ano ou ali meados do ano passado, sempre que foi preciso, quando ele sentiu que o clima aqui dentro do Supremo Tribunal Federal estava um clima ruim, diante de ataques que vinham das ruas, diante de ataques que vinham ali do Congresso Nacional, que fica logo aqui perto, ou perto do Palácio Planalto, ou fora do país, Edson Fachin não se furtou a dar declarações fortes em defesa da instituição e em defesa dos ministros que compõem a Suprema Corte. Então, não se pode imaginar, opa, agora vai ser um ministro que não vai querer se envolver com política, que a gente não vai ter tantos problemas com o Supremo. Não é bem assim, né? Quando for preciso, Fachin vai se posicionar como já se posicionou. Então, para quem está achando que a vida vai ser mais tranquila aí, de um lado sim, mas não espere um ministro omisso aqui do Supremo Tribunal Federal, um presidente, quando a instituição for atacada. Leilani? Esse lado mais reservado não quer dizer muita coisa quando ele tiver que tomar atitudes mais sensíveis, né? Merval, além dessa coisa, a gente estava falando aqui da diferença de personalidade de cada um, né? O ministro Barroso a gente sabe que gosta de samba, gosta de festa. O ministro Fachin a gente sabe que não. Além disso, o que a gente pode ter como condução dos trabalhos no Supremo? Boa tarde a todos. Olha, o ministro Fachin basicamente tem a mesma posição do ministro Luiz Roberto Barroso, na visão geral dos problemas brasileiros e das soluções. Acho que isso não vai mudar de jeito nenhum. Agora, o estilo dele mais reservado faz com que a repercussão política das decisões do Supremo sejam arrefecidas. Tenho a sensação de que ele não vai encarar qualquer tipo de discussão. Ele é uma pessoa que entra na discussão quando há um aspecto jurídico a ser defendido. Não creio que o Supremo vá ser tão proeminente no debate político quanto foi na gestão do presidente Luiz Roberto Barroso, inclusive porque o presidente Barroso ele dava muita entrevista, ele exibia muito a maneira como ele pensava. O Fachin não fala, o Fachin não conversa com ninguém, conversa, mas não é uma conversa pública, né? Então, e isso desde sempre. Quando ele entrou no Supremo, ele era considerado um petista. Ele assumiu na época da presidente Dilma, ele fazia parte de um grupo de juristas que era abertamente a favor do governo petista. Então, quando ele foi nomeado, muita gente criticou, inclusive eu, porque o ministro Fachin, antes de ser ministro, dizia, eu tenho lado. E eu dizia, ministro do Supremo não pode ter lado.
E ele mostrou claramente, quando assumiu o Supremo, que deixou de ter lado. Ele não foi um ministro que a direita temia de ser um ministro de esquerda, uma visão... Não, ao contrário. Ele manteve-se firme numa posição de equilíbrio. Então, eu acho que a diferença vai ser essa. A diferença não é de pensamento, é de maneira de tratar os assuntos e maneira de se expor publicamente, que é o que ele não vai fazer. É o que ele não faz. Ana Flor, queria te ouvir a respeito de algumas questões específicas, porque o ministro Fachin vai ter que lidar com as sanções aos ministros do Supremo, vai ter que lidar com os ataques ao STF, inclusive com essa delicada relação com o Legislativo, né? Exatamente. Boa tarde a você, Leilane, aos amigos aí no estúdio, o Valdo aqui do lado e a você que está ao vivo com a gente. O ministro Edson Fachin, a gente não pode dizer que não tem experiência com enfrentamentos, viu? Porque se a gente lembrar quando ele assumiu o TSE e ele ficou um período curto, só de fevereiro a agosto de 2022 no TSE, ele preparou e teve já um enfrentamento à época com o governo Bolsonaro. Se a gente lembrar o que trouxe a inelegibilidade de Bolsonaro, que foi uma reunião com embaixadores no Palácio da Alvorada, se a gente lembrar o que Bolsonaro falou à época, ele disse que ia fazer aquela reunião porque o ministro Fachin havia feito uma reunião no TSE, também com embaixadores, o que, por sinal, é praxe antes das eleições no TSE. Mas já havia sido uma resposta de Bolsonaro a uma gestão de Fachin, que trabalhou naquele momento, lado a lado, de maneira muito próxima, a Alexandre de Moraes, que o substituiu no TSE. E a gente deve ver isso agora. Em falas recentes a pessoas próximas, Fachin tem dito que vai fazer uma gestão próxima de Alexandre, os dois têm uma boa relação, mas, sem dúvida, Fachin é uma pessoa muito mais discreta. Então, ele fala pouco, não chega a ser como a ex-ministra e ex-presidente do Supremo, Rosa Weber, que nunca deu entrevistas. Fachin já deu entrevistas, faz falas aqui e ali, em eventos, conversa com jornalistas em alguns momentos, mas ele não gosta de fazer grandes declarações porque ele acha que o Supremo precisa se posicionar de forma mais reservada por conta do momento político. E ele, sim, está preocupado com as sanções, com a forma como as sanções têm atingido o Supremo Tribunal Federal, os ministros. O Supremo terá, sim, uma posição que vai seguir sendo dura e de resposta, especialmente na Lei Magnitsky, que ataca, neste momento, o ministro Alexandre de Moraes e sua família, mas ele também está pensando na eleição do ano que vem, porque pessoas próximas a Fachin o veem olhando para o perigo de o Senado se transformar numa frente de enfrentamento ao Supremo. E a gente está olhando para um Senado que talvez seja outro em 2027. Então, este é o momento. Lá em 2022, no TSE, o enfrentamento era interno, era no Brasil, era com o governo. Agora, há sim um enfrentamento que vem de fora, via governo Trump. E vamos lembrar que a filha do ministro Fachin, Leilane, foi atacada recentemente. Ela, que é diretora na Universidade do Paraná, foi atacada por alguém que se identificou como bolsonarista. Seja, ele está sentindo na pele, em família, todas essas dificuldades, né? Otávio Guedes, como é que você vê essa mudança no Supremo? Olha, Leilane, é tão importante quanto saber perder, e o Bolsonaro não sabe, é saber ganhar, que o STF ganhou. O STF ganhou. O STF foi importantíssimo na resistência à tentativa de golpe durante o governo Bolsonaro. Isso fez com que a sociedade até fosse complacente com algumas medidas que não eram muito, digamos assim, do jogo, como, por exemplo, o inquérito aberto para apurar ataques a membros da corte, abertos por ofício, sem a participação do Ministério Público. O Ministério Público questionou.
Se inicia com uma medida de cerceamento à liberdade de expressão, que foi a censura à revista Cruzoé, que informava sobre a existência de um documento no qual o ex-presidente do Supremo, Dias Toffoli, era citado como amigo do amigo numa das listas da Odebrecht. O documento efetivamente existia, mas não significava que o ministro fosse o amigo dos amigos, mas existia o registro documental. O Alexandre de Moraes foi nomeado relator de ofício. Então, tudo isso, num contexto de tentativa de golpe, faz sentido. A sociedade tolerou, e foi importante tolerar porque havia em curso uma tentativa de golpe por parte do Bolsonaro. Nesse momento, não há mais. Eu acredito que não há mais uma ameaça de golpe. Bolsonaro, tornozeleira. Braga Neto, preso. Eles sem poder. O governo já está quase 4 anos do governo Lula. Enfim, o Fachin tem a principal missão dele é saber ganhar. Saber que o Supremo ganhou, o país deve ao Supremo, né, em grande parte, não foi o único ator a defender a democracia, mas saber ganhar é difícil.